Bom, estamos iniciando aqui mais uma gravação. Dessa vez a gente vai falar um pouco a respeito das obras de Jorge de Lima e Solano Trindade. Então, o objetivo de hoje vai ser comparar um pouco as histórias dos poemas de o porquê que Jorge de Lima, um cara branco, queria falar um pouco de negro nas suas obras literárias ou nas suas obras para ganhar uma vaga na cadeira na faculdade de letras em alguma academia onde ele participava. E também a gente vai falar um pouco das obras de Solano Trindade, fazendo uma comparação entre uma e outra. Mais uma vez ressaltando que Jorge de Lima era uma pessoa branca, é uma pessoa branca que queria trabalhar o negro como ato principal de seus poemas para ter mais fama, e Solano Trindade é uma pessoa negra, falando a respeito da sua cor, da sua origem, e também comparando algumas obras sobre Jorge de Lima, falando que ele não tinha consciência de saber o que, é que ele estava fazendo, porque ele não era negro, nem sofria humilhações como Solano Trindade sofreu na época da sua existência. Ou seja, na época em que os seus livros e poemas eles começaram a existir. Então, nós vamos começar a falar a respeito de Jorge de Lima, a respeito das suas obras, dos poemas que se chama Negra Fulô, lembrando que ele era pintor e era conhecido pela obra poética do livro que se chamava Poemas Negros, e foi publicado em 1947. Então, Kelly e Matheus vão falar a respeito desse poema, o que é que eles acham de interessante, o que é que chamou mais a atenção. Pode falar. Bom, o autor que faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro só resolve, portanto, apresentar marca desse estilo, tais como crítica sociopolítica e liberdade formal, mas também possui elementos surrealistas e símbolos católicos, duas características de destaque nos seus textos do poeta. Um de seus livros mais conhecidos, como a gente já falou, é os Poemas Negros. Nessas obras, na vanguarda de seu tempo, o autor já demonstrava sua consciência quanto à questão da discriminação racial e retratou a história vivida pelos negros no Brasil do período colonial, enalteceu a importância do sangue africano na composição dos pilares étnicos do povo brasileiro. Ele falou também do trabalho escravo desumano ao qual os negros eram submetidos. Sobre as mulheres escravas, Jorge de Lima ressaltou a exploração de sua mão de obra e denunciou também a servidão sexual, a qual era submetida. Poemas Negros é o nono livro do alagoano Jorge de Lima. A característica que permite enquadrar a publicação na segunda fase modernista como um fato de os versos terem sido escritos entre 1927 e 1940, e também por causa do conteúdo do texto. Mas que vai se aprofundar mais nessa questão é o Matheus, eu passo a falar para ele. Pois bem, o poema em questão, Essa Negra Fulô, é um poema na qual o autor Jorge de Lima ele vai retratar um pouco das práticas escravagistas. Então a gente vai ter aí violência, opressão, humilhação, castigo, tudo isso a partir da perspectiva de um escravo, nesse período aí, num contexto de um senhor de engenho, de como ele tratava esses escravos em si. E Jorge Lima ele vai tratar mais especificamente de como eram submetidos esses escravos, mais no aspecto feminino. Então a gente vai ter aspectos sensuais, sedutores dessas escravas. Ele vai trazer à tona a beleza física dessas escravas com atributos tanto da beleza afro quanto da beleza indígena em si. Então a gente vai ter aí algumas análises, eu vou falar um pouco a respeito do poema em si. Então, Jorge Lima ele vai falar um pouco dessa negra fulô, que vai ser a escrava, que vai retratar um pouco de todo esse período com a qual a gente viveu no período escravocrata. Então, a gente vai ter aí algumas práticas dela, práticas domésticas, como tirar a roupa suja, forrar a cama, pentear os cabelos da sua senhora, coçar as coceiras da sua senhora, fazer cafuné, contar histórias. E, para além disso, a gente vai ter aí alguns castigos e práticas punitivas que ela sofria também. Então, a gente vai ter aí alguns versos retratando um pouco dessa parte. E para além dessas práticas punitivas, a gente vai ver aí algumas outras coisas com a qual a nega fulana ela sofria também. Então, para além dessa questão de ver algumas coisas, a gente vai ter aí as consequências disso. Então, a gente vai ver aí um pouco dessa perspectiva do autor, quando ele vai falar um pouco
A respeito disso, eu vou ler um verso que ele vai dizer o seguinte: o Senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra então tirou a roupa e o Senhor disse, fulô. A Sara vai falar um pouco mais a respeito disso, mas a gente vai ter aí uma perspectiva um pouco sensualista do senhor para com a sua escrava, uma coisa que acontecia muito no período escravocrata aqui no Brasil, e a gente vai ter um pouco do aspecto do racismo que vai ser levado em questão. Em um verso ele vai dizer o seguinte: a vista se escureceu que nem a negra fulô. Então a gente vai ter muito disso nos poemas de Jorge, justamente porque ele buscou muito trazer essa visão do negro, mesmo ele sendo branco, trazer um pouco dessa perspectiva, justamente como um senso crítico. Então a gente vai ter aí o senhor foi açoitar a negra, sozinho a negra falou, a negra tirou a saia e tirou o cabeção, de dentro dele pulou, nuinha negra fulou. E o senhor vai dizer o seguinte para ela, ó fulô, ó fulô. Então a gente vai ter muito dessa perspectiva de versatilidade, tanto do Jorge de Lima trazendo um pouco desse aspecto do negro, em questão desse poema em si, quanto em outros poemas que ele intitula aí nesse livro de poemas negros, muito dessa perspectiva do negro, mesmo ele sendo branco, novamente o Richard já citou isso anteriormente, e ele vai trazer muito desse aspecto sensualista das mulheres que foram escravizadas ali no nosso período de escravidão aqui no Brasil, e muito dessa perspectiva através de seus poemas. Então ele vai trazer e vai tentar buscar um pouco desse sentimento, mesmo não entendendo muito, trazendo um pouco desse aspecto racista que tem muito dentro desses poemas. Sara, pode começar também. Bom, tá certo. Como o Matheus estava falando, né? Esse poema Negra Flor, ela conta, na verdade, a maioria dos poemas do Jorge de Lima, ele retrata mais, né? O centro dos poemas deles é mais a mulher negra. A maioria dos poemas dele tem como centro a mulher e a violência que ela sofre por ser negra, questão da escravidão e tudo. E no Negra Flor temos várias características. Entre elas temos a violência física, a violência sexual, temos várias coisas que hoje os direitos humanos, né, não permitiria. E essa última estrofe, né, que o Matheus leu dele que o senhor foi açoitar a negra flor sozinha e nisso ela tira a saia, tira o cabeção e essa história todinha, a gente vê que aí se tem a violação, certo? E o momento desse texto do poema. A gente está cansado de estudar em história, né? Quando a gente estuda Brasil pré-colonial, colonial, essa questão do racismo lá, que é muito forte. E a maioria das punições para as negras não era só açoite, mas também o assédio. A questão da violência, deixar elas destabilizadas também era uma forma de punição para ela, prazer para eles, né, para as pessoas que punia, mas momento de dor para elas. E eu vejo que Jorge de Lima ele tem muito isso. Eu não vejo ele nos poemas dele, eu não vejo ele romantizando isso. Eu vejo ele citando as coisas que acontecem. Eu vejo ele descrevendo, né, as suas personagens, né, dos poemas. Ele retrata muito da cultura negra, da religião negra nos poemas dele. A questão do... Porque a Negra Flor, ela é uma mucama, né, uma jovem negra que ela geralmente... As mucamas, elas são jovens, né, que são para servir as senhoras. É como se fosse uma dama da corte que acompanhasse a sua sinhá para tudo que é lugar, que ajudasse ela em tudo, né? E uma das que, quando a sinhá não tinha leite para dar para os seus filhos, quem amamentava muitas das vezes eram essas mucamas, né? Que fazia esse trabalho quando não tinha. É como se fosse uma babá, uma faz tudo, né? Seria uma secretária pessoal da sinhá,
não só dela, mas também como do seu senhor, né? E a gente tem nesse poema acusações de roubo dela, a partir dela, tanto que tem uma frase no poema que a Sinhá começa a falar: onde é que está o meu véu, onde é que está a joia que o senhor me trouxe, onde é que está o meu senhor? Foi a flor que roubou. Então, todas as acusações de alguma coisa que sumia, que desaparecia, ia para ela. E a gente vê muito isso na maioria dos poemas do Jorge de Lima, ele acentuando a violência, ele retratando, né, falando como se ele fosse negro, né, e soubesse de tudo aquilo, mas ele analisava tudo muito de fora e anotava e fazia os seus poemas e criava seus personagens e descrevia eles. Pronto, falando a respeito de Jorge de Lima, a gente passa para falar um pouco sobre Solano Trindade. Solano Trindade, diferente de Jorge de Lima, ele era um homem negro. Ficou conhecido pelo livro Poemas de uma Vida Simples, que foi publicado no Rio de Janeiro em 1944, e também Cantares do Meu Povo, que foi publicado em São Paulo em 1963, e a sua obra principal, que é chamada de Poemas Antológicos. Solano Trindade vai trazer um pouco do poema chamado Sou Negro, que já é um pouco de uma desavença entre Solano Trindade e Jorge de Lima. O Ilane, ela vai explicar um pouco a respeito desse poema. Bom, eu vou fazer aqui uma análise bem resumida, porque a Fran vai dar um aprofundamento dos versos. Então, o poema, né, de Solano Trindade, ele retrata? Ele retrata a construção poética que apresenta uma representação de sua identidade negra, exposta nos ricos diálogos do poema, que permite uma análise pelo viés da memória pessoal e coletiva em busca de uma construção identitária. Ele se refere a Zumbi, a revolta dos males e a valentia dos avós, e apresenta os traços de uma indignação do não reconhecimento do negro como gente. O poema Sou Negro, ele retrata uma retrospectiva de algumas trajetórias vividas por seus avós, considerando o ocorrido com muitos negros, a luta dos negros em busca da rememoração de identidade. A Fran vai dar um aprofundamento nos versos. Bom, completando a fala da Williane, esse poema retrata, como ela falou, as diversas fases, desde na África, a escravidão, a libertação dos escravos. É um poema que ele é direto sobre os sentimentos, sobre a realidade de que antes de serem escravos, os negros, eles tinham a pele marcada pelo trabalho, pelo suor, trabalho que eles faziam livre nas suas tribos, com as suas crenças na África, e depois foram trazidos, na verdade, trazidos não é nem a palavra correta, eu diria sequestrados, jogados em diversas partes do mundo, como mercadoria de baixo preço. Ele mesmo cita isso de uma forma bem explícita, bem forte, no poema, onde lá eles eram levados, tratados como um bicho, mercadoria, não tinha o devido valor como gente. E depois, na sua libertação, ele cita, lutamos nas terras de Zumbi. Ou seja, até pela sua liberdade, eles tiveram que lutar. É um poema de fácil entendimento, uma escrita direta. Ele não mascara os fatos, ele bota em pequenas frases, palavras simples. O peso foi ser um homem negro e escravo. Pronto, então para finalizar, a gente vê um verso que fala de uma obra. Jorge de Lima, ele fez aquela obra que foi Liga Logo de Primeira, e Solano Trindade, ele replica essa obra, mas só que de uma forma diferente falando.
Eita, negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente, se tem olhos não vê? Que foi que fizeste, mano, para tanto falar assim? Planteios dos canaviais do Nordeste. Então, aqui nesse poema, que se chama Conversa, a gente vê Solano Trindade falando um pouco da obra de Jorge de Lima. E Solano Trindade vai chamar Jorge de Lima numa reportagem publicada em 2007. Solano Trindade chama Jorge de Lima de sem noção, por não saber o que é que ele estava falando, por não sofrer as consequências de ser negro. Então, Solano Trindade vai dizer: como é que alguém pode se autocatalisar uma coisa sem ter passado por isso? Como é que alguém pode falar de uma humilhação se nunca teve uma humilhação? E o principal de tudo, como é que alguém quer ter uma cor que não tem? É isso que Solano Trindade fala a respeito de Jorge de Lima. Só para ficar claro, Jorge de Lima fez esses poemas para conseguir uma vaga na Academia de Letras, ou seja, uma vaga de cadeira. E ele foi negado por 6 vezes. Mesmo fazendo poemas que a sociedade chama de interessante, ou seja, mesmo fazendo poemas que a gente acredita que é um poema de humilhação às pessoas negras, assim mesmo Jorge de Lima foi banido dessas academias de letras durante 6 vezes da sua carreira de vida. Então é isso, gente. A gente falou um pouco a respeito de Jorge de Lima e Solano Trindade. Teremos vídeos separados de outras equipes que vão falar sobre detalhadamente quem foi Jorge de Lima e Solano Trindade. Agradeço a todos. Vou encerrar a gravação.